Fala, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, que é seu amigo em Cristo, o pastor Felipe, falando com vocês de assuntos diversos, todos eles relacionados ao reino. Postei no meu story do Instagram e Facebook sobre uma igreja que levanta e não que derruba. E esse vídeo, amados, nasceu de minhas próprias experiências e meditações quais tenho feito diante do Senhor. Amados, sabe o que mais dói? O que mais dói não é o ato de cair em si. É quando você está caído e vê que as pessoas que poderiam te ajudar a levantar são as que te pisam ainda mais. E eu fico pensando quantas pessoas estão afastadas hoje, não porque rejeitaram a Deus, mas porque foram rejeitadas por pessoas dentro da igreja. E o problema em si não é de todo o pecado delas, e sim a forma como elas foram tratadas. A Igreja de Cristo, ela não pode ser um tribunal. Ela tem que ser um hospital. Vai chegar um momento de julgamento, sim. Mas a pergunta que fica é se ao invés de curar, hoje em dia estamos machucando ainda mais quem está ferido dentro da igreja. E hoje eu quero te mostrar porque a verdadeira igreja, ela não expulsa, e sim ela restaura. A verdadeira igreja não é aquela que expulsa, é aquela que restaura. A base que eu tenho para isso é no livro de Gálatas, no seu capítulo de número 6, e o verso de número 1, que diz assim: Irmãos, se algum homem for surpreendido em uma falta, vós que sois espirituais, restaurai o irmão no espírito de mansidão, ou deverão restaurá-lo com mansidão. Mas será que temos restaurado com mansidão? Ou temos, ao invés disso, apontado o dedo? Muita gente, amados, dentro da igreja, ama, entre aspas, a justiça de Deus. Só que agem como se fosse o juiz. E pior, agem como um juiz sem misericórdia. E o erro de muito crente, eu não vou nem usar o termo cristão, o erro de muito crente é tratar os feridos como se eles já estivessem condenados, como se Deus já tivesse desistido deles. Mas a pergunta que fica é, se Deus não desistiu, quem sou eu e quem é você para desistir? Por que usei o termo crente e não cristão? Porque cristão é aquele que segue o exemplo de Jesus. E vamos ver os exemplos de Jesus? Eu vou citar apenas 3. João 8, do 1 ao 11, a Bíblia vai nos tratar acerca de uma mulher pega no ato de adultério. E se você pegar ali, você vai ver que aquela mulher merecia ser apedrejada. A lei dizia isso, mas Jesus não pegou em momento algum nenhuma pedra. Muito pelo contrário, ele pegou a graça e apresentou a graça a ela. Pedro, quando ele afunda em Mateus capítulo 14, 30 e 31, Jesus poderia olhar para Pedro e dizer, eu avisei. Mas ao invés disso, o que ele fez? Ele estendeu a mão e levantou Pedro. Zaqueu, ele poderia, ser rejeitado por Jesus, por ser corrupto, ladrão, odiado pelo povo. Mas Jesus não apontou o dedo, ele apontou o amor e isso mudou, a história de Zaqueu. Ou seja, Jesus nunca afastou os caídos. E por que a igreja insiste em fazer isso? Eu vou testemunhar algo que aconteceu comigo. Eu sei bem como é ser julgado. Eu sei como é estar na igreja, mas se sentir sozinho. Sei como é errar, porque eu errei muito. E ao invés de receber ajuda, receber desprezo. Eu senti na pele o peso do julgamento, quando o que eu mais precisava era um abraço. E vi olhares de pessoas que com os olhos diziam, não tem mais jeito. E eu não vou mentir, eu pensei em desistir da igreja e desistir do meu chamado, porque parecia que ninguém enxergava a minha dor. Mas foi aí que Deus me mostrou uma das verdades mais poderosas que eu poderia aprender. Ele me mostrou que a verdadeira igreja não é feita por aqueles que te derrubam, mas sim por aqueles que te levantam. Eu fui ferido, é verdade, mas Deus me curou. E sabe como é que Deus me curou? Deus me colocou perto de pessoas que entenderam que restaurar vale mais do que condenar. E agora eu te pergunto, baseado em tudo isso, será que temos sido essa igreja? Será que temos levantado ou temos derrubado?
Na prática, a pergunta que fica é como ser uma igreja que levanta, então? E amados, é muito simples. A primeira coisa é ore pelos que caíram. Seja intercessor de alguém e não acusador. A segunda é acolha sem preconceito. Porque pessoas machucadas, elas precisam de amor e não de cobrança. E terceiro ponto, e não menos importante que nenhum deles, dê oportunidades para recomeço. Porque Deus não cancela ninguém. E se Deus não cancela, quem somos nós para cancelar? Sabe o que nós nunca pensamos, amados? Nós nunca pensamos e se fosse nós que caíssemos? E se fosse a nossa queda? Como gostaríamos de ser tratados? E respondendo essa pergunta, então trate o próximo com a mesma graça que você gostaria de receber. Agora, se a igreja, ou melhor, se pessoas dentro da igreja têm te ferido, eu quero te lembrar algo muito importante. Isso não foi Deus, porque Deus ele ainda te ama, Deus ainda te chama e Ele quer te restaurar. E se você deseja ser parte de uma igreja que levanta e não que derruba, comece por você, seja a voz que consola, a mão que levanta e o abraço que cura. E eu vou deixar para todos uma pergunta. Você já se sentiu julgado dentro da igreja? E respondendo isso, eu gostaria também que você respondesse uma outra pergunta. O que podemos fazer para ser uma igreja que levanta? Deixa aí nos comentários. Compartilha também essa mensagem com alguém que precisa ouvir. E me segue aí para mais conteúdos. Eu sempre trago meditações, porque eu sei que Deus ele tem coisas grandes para fazer na nossa vida. O desejo do meu coração é que você seja ricamente abençoado. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida todos os momentos. Esse é o desejo do meu coração, seu amigo em Cristo, Pastor Felipe. Que o Senhor te abençoe.